Tá, então, estamos dando início aqui ao curso Israel, né? Por quê? Para que Israel? Qual foi a ideia de Deus em formar esta nação, né? E eu vou fazer então uma oração antes para a gente começar, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos juntos aqui, por cada vida, cada participante, Senhor, aí de cidades, estados diferentes, que a tua graça, o teu amor, o teu poder esteja sobre todos nós. Em especial, Senhor, que haja um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Senhor e no conhecimento da sua palavra, Pai. Que eles andem juntos, que possamos estar sendo realmente inspirados e cheios de revelação da tua palavra, Pai. Que flua a sã doutrina, flua o teu conhecimento e aquilo que não te pertence, que seja afastado de nós, Pai. Dá-nos graça, sabedoria, saúde, que cada participante esteja com o coração e a mente ativos e abertos, Senhor, para receber e absorver a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, que toda a tua unção, a tua graça e o teu chamado possam fluir plenamente na minha vida em cada uma dessas aulas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, começando aí. A gente tem essa apostila, né, na página 3. Tá? Vamos começar aqui na página 3. Uma pequena introdução, né? Uma pequena revisão um pouquinho do que a gente estudou, não todos os detalhes, tá? Mas do que a gente estudou em Origens, né? No curso de Origens, só para a gente se posicionar e dar essa entrada nesse curso, né? Então, só lembrando assim, que em Origens a gente dividiu um pouco por questões exclusivamente de didáticas e para facilitar a compreensão, né? Nós dividimos as fases ou os períodos da ação de Deus ou os períodos do planeta, né? Da humanidade, como é que nós estávamos vivendo nesta relação com Deus, né? Então, nós temos essa primeira fase, né? A primeira época aqui, que é a de Adão e Eva, um período chamado por muitos aí como período da inocência, né? Em que Adão e Eva, eles não tinham o conhecimento do bem e do mal, né? E Deus deu a eles uma palavra: olha, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas não comam dessa árvore aqui, se vocês comerem certamente vão morrer. Então Deus deu uma palavra, Eva tem aquele encontro com a serpente, né, que era o próprio diabo, e o diabo seduz a Eva, né, falando através de uma serpente, seduz a Eva no sentido de, olha, se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus, conhecedora, né, do bem e do mal. Vendo Eva que a árvore era boa de se ver, apetitosa para se comer, então ela foi seduzida, né, pelos olhos, pela soberba, né, e pelo prazer. Então ela teve pela carne, né, ela teve essa mesma tentação que o diabo tentou Jesus, né, no deserto, né, os olhos, a carne e a soberba da vida. E ela caiu, cedeu, e Adão foi junto, né? Adão seguiu a Eva, a Bíblia diz que Eva foi enganada no Novo Testamento, mas que Adão não foi enganado, ele caiu conscientemente, seguiu Eva. Muitos entendem que foi por amor, né? Bom, quando houve essa queda, né, a terra foi amaldiçoada. Em todo final de época acaba tendo um juízo, e esse juízo foi pesado, né, sobre a humanidade. Quer dizer, o homem perdeu a sua eternidade, ele começou ali a envelhecer, né? A sua capacidade de se manter numa idade plena, numa saúde plena, né, foi perdida. A terra foi amaldiçoada, então ela deixou de ser produtiva, o que fez com que os homens tivessem que trabalhar pesado para comer o pão, né? A palavra de Deus para Adão foi: comerás o pão no suor do seu rosto. Por quê? Porque a terra era para ser muito mais produtiva, não era para ser um trabalho penoso para gerar alimento para todo mundo, e naquele momento
da queda, a terra perdeu essa bênção, né? A mulher teve as suas dores multiplicadas no parto, tudo. Enfim, foram vários detalhes, né, dessa maldição que atacou a vida do homem. Então, a primeira coisa, nessa primeira época, o homem fracassou na palavra. Né? Deus sempre esteve se revelando ao homem pela palavra, governo e adoração. Então, a primeira queda do homem não foi com questão de governo nem de adoração, mas foi fundamentalmente na palavra. Deixou de crer na palavra de Deus, né, naquilo que Deus tinha dito, e creu numa palavra que o diabo distorceu e entrou por aquele caminho, né, e teve o seu juízo. Segunda época, vamos falar aí um pouco já de entrando em Caim e Abel, né, é o período da consciência. O homem se tornou consciente do bem e do mal, conhecedor do bem e do mal, e passou a ser guiado pela sua própria consciência. Só que aquilo foi um golpe, né? Porque ele se tornou conhecedor do bem e do mal, mas ele não sabia controlar o mal. O homem perdeu a sua capacidade de viver plenamente, né, sem praticar o mal. O homem se tornou um escravo do pecado, né? Desde a queda de Adão, o homem teve esse problema, essa sua escravidão ao pecado. Você pode tentar ser a melhor pessoa possível, mas você sempre acaba tropeçando nessa própria escravidão do pecado. Tá? Bom, Caim e Abel, então, eles tiveram uma falha. Né? Abel, ele mandou bem na adoração. Como assim na adoração? Ele sentiu lá no coração, poxa, vamos fazer um sacrifício para Deus aqui, né? Vamos fazer uma oferta para Deus, quem sabe Deus não nos perdoa e nossos pais e a gente volta a viver numa boa, né? Aquele acesso ao jardim do Éden que foi perdido na queda, né? E ele vai e faz um sacrifício. Ele faz um sacrifício pegando o melhor que ele tinha dos seus animais e entrega para Deus, oferta para Deus. Caim não, ele pegou de alguma coisa lá, mais ou menos da sua plantação, né? Ele trabalhava com o cultivo da terra e apresenta para Deus. Então, foram dois atos de adoração, numa tentativa de se aproximar de Deus. Lembrando que Abel acabou seguindo dois padrões fundamentais. Abel seguiu o caminho do sacrifício, né? Se a gente se lembrar, quando Adão e Eva caíram, qual foi a ação de Deus ali com eles, né? Adão e Eva caíram, fizeram roupas, né, de folhas de figueira e tal, e Deus pegou e falou assim, não, essa não é a roupa que vocês têm que vestir, né? E ele pegou peles de animais e cobriu Adão e Eva. Então ele já estava indicando que para que haja perdão de pecados, remissão de pecados, precisa haver sacrifício, né? E aí já trazendo a informação de quem? Quer dizer, vai haver um cordeiro de Deus, vai haver um sacrifício de Deus. Quando Abel apresenta esse sacrifício para Deus, ele apresenta, né, de animais, ele apresenta um sacrifício vivo para Deus, né? E outro princípio que Abel seguiu é que Abel deu do melhor que ele tinha, ele não deu o pior, né? Assim como Deus, ao colocar Jesus em sacrifício por nós, pagando por toda a nossa culpa, nossos pecados, né? Gerando a nossa redenção, Deus deu o melhor que ele tinha, que era o seu próprio filho, né? Ele não deu alguma coisa mais ou menos importante, não, ele deu o melhor que ele tinha, a coisa mais preciosa para o pai, né? Ele ofereceu o filho. Então, nesse momento, o que acontece? Abel agrada a Deus e Caim não. E Caim, com ciúmes, com inveja, ele vai lá e mata Abel. E ao matar Abel, ele interrompe também esse processo de adoração num caminho de Deus, né? Um processo de priorização, de dar o melhor para Deus, o desejo de consertar a história com Deus e trazer a comunhão de Deus de volta para eles. Então esse tempo também foi muito complicado, e o homem, agora consciente do bem e do mal,
e tendo fracassado nessa questão da consciência, né, nessa questão da adoração, lembra, palavra, adoração e governo, né, o homem vai caminhando cada vez pior, e a Bíblia nos conduz então a uma etapa seguinte, que é a do dilúvio. Tudo dando errado, e Deus acaba gerando o dilúvio, né? Falou, olha, não dá para continuar. Então ele resgata Noé, em quem ele acha graça, né? E manifesta a sua graça na vida de Noé e da sua família. Então foram Noé, a esposa, os 3 filhos de Noé e as 3 esposas dos filhos de Noé, né? 8 pessoas, que é algo que está relatado historicamente. Você encontra descobertas arqueológicas de 8 povos de origens completamente distintas, de partes bem distintas do planeta, e que todas elas citam sobre o dilúvio. Então isso, em termos da ciência, da arqueologia, né, é mais do que forte comprovação de que houve de fato um dilúvio, né, uma comprovação arqueológica, né, de terem origens tão distintas, falando sobre um Deus irado, ou os deuses se iraram, ou Deus Criador se irou, né, e salvou, destruiu toda a população do planeta, resgatando apenas ou mantendo apenas 8 pessoas dentro de um barco, né, que foi o que salvou que deu continuidade à população no planeta, né, a existência humana no planeta Terra. Tá? Então, quando você chega nesse período, tá, que foi o resultado aí de Abel morto e Caim, depois nasce Sete, que é alguém que é um pouco mais voltado para Deus, né? Depois vem um outro descendente de Adão, bem mais lá na frente, que é Enoque, né? E começa a adorar a Deus, né? E aí fala, de novo começou-se a invocar o nome do Senhor na terra. Quer dizer, durante muito tempo nem invocavam o nome do Senhor, né? Deus Criador, uma distância, começaram a ter questões com outros deuses, né? Bom, enfim, essa segunda época então termina com o dilúvio, tá? Aí entramos na terceira época, né? O terceiro período, que é Noé e as nações, que é o pós-dilúvio. Deus libera, as águas baixam, né? Começa o planeta. Não vou falar aqui detalhes do dilúvio, que a gente já ministrou em origens e tal, não daria nem tempo para ficar detalhando tudo, né? As explicações técnicas mais plausíveis ou potencialmente possíveis para ter ocorrido o dilúvio daquela forma que a Bíblia cita. Então a terceira época é o pós-dilúvio, né? Noé e sua família, né, começam uma nova criação dentro do planeta, né? Então, da mesma forma que todos somos descendentes de Adão e Eva, todos somos descendentes da família de Noé, tá? Aqui está a origem das nações, que nós estudamos no curso de origens, né? Como é que eles foram se espalhando e se espalhando pelo planeta, né? Gerando as nações. Mas o nosso primeiro momento, deixa eu só fechar a porta aqui, só um pouquinho. O nosso primeiro momento, né, das nações, né? Aliás, antes das nações, que existia só uma humanidade, só se falava uma língua, só existia um continente no planeta e só existia um oceano. Tá? Esse é um detalhe muito importante, que é um detalhe da criação. A Bíblia cita isso e a ciência também reconhece que originalmente no planeta só existia um continente e um oceano, né? Eram os mares e a terra. Não existiam os 6, 7 continentes como existem hoje, né? Então, no pós-dilúvio, o que acontece? Tem aquela situação de Noé com os filhos, né? E nós temos Cã, né? Que é um dos filhos, que tem uma situação muito grave com Noé. Não vamos entrar em detalhes aqui hoje,
né, nesse curso, já foi bem abordado no curso anterior, mas ele é amaldiçoado e os outros filhos são abençoados. E eles começam a se espalhar pelo planeta, né? Cã se afasta e tal. E da geração de Cã, tá? Da descendência de Cã, aparece na Bíblia um homem chamado Nimrod. Nimrod, valente caçador diante do Senhor, né? Esse Nimrod, ele começa a expandir um governo dentro do planeta. Ele vai expandindo um governo, aquele que era descendente de Cã, né, que em tese, numa palavra de Deus para Noé, né, esse seria servo dos seus irmãos, a sua descendência servia a descendência dos outros dois irmãos, ele se torna o líder e começa a liderar, né? Deus havia dado uma instrução para Noé, né? Espalhai-vos pelo planeta, né? Crescei e multiplicai, enchei a terra. E Nimrod começa a estabelecer um império, um reino, e começa a se espalhar pelas regiões próximas, mas a orientação dele para todos foi o quê? Não vamos nos espalhar, vamos ficar concentrados aqui, para que o nosso nome seja conhecido, nós sejamos pessoas célebres pela história, nosso nome fique marcado para a eternidade, né? Então, Nimrod tem essa posição e isso daí vai culminar com a Torre de Babel, né? Que é nesse lugar chamado posteriormente de Babilônia, né? Lá em Apocalipse a gente lê que Babilônia, a origem das meretrizes da terra, e historicamente a gente começa a estudar um pouco da história em algumas enciclopédias, a Barça, a Enciclopédia Britânica, tudo, elas mencionam sobre a origem de algumas religiões, ou basicamente essas questões de reencarnação, adoração de homens, com endeusamento de homens, adoração dos astros, né? Criação de imagens, tudo isso tem origem em Babel, né? E essa torre que ele faz para chegar aos céus tem um histórico também de que nesse período pós-dilúvio foram construídas muitas torres. Por que construídas torres? Porque havia um medo de que Deus tirasse de novo e trouxesse outro dilúvio sobre o planeta. Mas Deus havia dado uma palavra para Noé, falou, eu prometo, eu juro, eu garanto que nunca mais vou destruir a terra com o dilúvio, né? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Mas uma das razões da construção da Torre de Babel era se proteger de um dilúvio. Faz uma torre bem alta, tem um dilúvio, eles sobem na torre, sobrevivem lá, espera as águas baixarem, quando as águas baixarem, eles voltam a habitar o planeta. Então havia esse medo e toda essa cultura. Mas tudo isso daí foi tido como uma ofensa a Deus. Não era algo que fosse para adorar a Deus. Pelo contrário, ali já estava um monte de falsas seitas, falsas religiões e outros contextos, né, de coabitação de anjos caídos com mulheres. Isso é uma história bem mais complexa aqui que eu não vou aprofundar aqui. Então o planeta estava totalmente contaminado e Deus falou, não dá para continuar, né? Ali atrás gerou o dilúvio e no pós-dilúvio passam algumas gerações e o que acontece? De novo o povo estava se rebelando contra o Senhor. E Deus olhou aquilo e falou, não é bom que os homens falem uma só língua, que sejam um só povo, não sei o quê, vamos confundir as línguas. Então, num ato milagroso, Deus confunde a língua dos homens e os homens começam a se dividir pelo planeta, tá? E aí tem vários estudos históricos em que dessa divisão é que surgiram as diversas nações que existem hoje no planeta, né? A origem das primeiras nações, elas vieram no pós-Babel,
confusão de línguas, encerrando o propósito da Torre de Babel. Tá? Então esse é a terceira época, né, que vai gerar as nações. Então naquele momento a gente encerrou o curso, né, com a origem das nações. E Deus, agora então, quer dizer, houve nesse momento aqui de Nimrod, uma interferência no projeto de Deus, que era através de Noé. Noé seria o grande líder dos homens no planeta, Noé que ouvia de Deus, falava com Deus, né? Através de Noé ele iria exercer governo sobre a humanidade. Mas houve esta rebelião, houve esta inversão de valores, esta inversão de domínio, e em vez de trazer os homens para Deus, estava afastando os homens de Deus. Né? Então, isso culmina com um outro juízo, que é o juízo da confusão de línguas, dando origem às nações. Ok, se imagine então o planeta Terra agora, com as pessoas se separando por línguas. Você imagina, eu não falo a tua língua, você não fala a minha, uma confusão danada. Opa, tem alguém que fala a minha língua. Você começa a se juntar com essa pessoa. Aí acham outros que falam a tua língua também. Esses que falam a mesma língua foram se afastando e começando a se agrupar em outras regiões. Eles se separaram pelas próprias línguas. Então daí surgiram diferentes povos, consequentemente diferentes nações, divididas por línguas. Tá? Que nós não podemos, não há tempo aqui hábil suficiente para a gente ministrar sobre esse assunto, tá? Que já foi ensinado em outro curso. Então vamos lá. Toda vez que Deus cria um plano, o diabo vai e apresenta um plano parecido, mas distorcido, para afastar o homem de Deus. E essa é a história, né, de todas essas épocas que a gente foi falando. Deus trouxe um plano, o diabo veio e distorceu e confundiu, sempre com um propósito: afastar os homens de Deus. O objetivo do diabo é o quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Né? Então esse é o objetivo do inimigo. Então toda a história bíblica, você vai ver os homens, de alguma forma, rejeitando a Deus, e Deus, num ato permanente, contínuo e determinado de amar o homem, de resgatar o homem, continua vindo atrás do homem e chamando o homem para perto dele. É uma história constante, contínua, interminável de amor de Deus pela sua criação, pela humanidade, pelos homens, por nós. Né? Essa é a história da Bíblia. Tá? Uma outra coisa importante de se lembrar aqui, que isso a gente ministra em todos os cursos, que eu coloquei ali no início da página 3, Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então esse é um princípio de Deus. Tudo que Deus faz na terra, ele faz através dos homens. O diabo, para atuar na terra, ele tem que atuar através de homens. Tá? Não tendo homens para que ele fosse seduzir Adão e Eva, ele se infiltrou no planeta através de um outro morador, uma serpente. Tá? Existem vertentes que entendem que naquele início do planeta, com a liberdade plena de comunicação, e lembrando que antes do pós-dilúvio havia paz entre os homens e os animais. No dilúvio, após o dilúvio, Deus vem e fala para Noé: a partir de agora não haverá mais paz entre os homens e os animais. Haverá terror nos animais por causa do homem. Porque a terra não era mais suficientemente fértil para alimentar a população mundial que estava para se desenvolver e crescer, e ele então concede aos homens o alimento de determinados animais. Tá? Da maior parte dos animais se tornaram aprovadas por Deus para alimento da humanidade.
Então se perdeu foi criado o medo e o terror entre os homens e os animais. Então possivelmente naquele tempo lá de Adão e Eva, Eva pudesse conversar com as serpentes, ou entender a linguagem das serpentes com uma naturalidade muito grande, o que já não acontece hoje, né? Já não acontece com certeza, desde o pós-dilúvio, quando Deus liberou a carne de animais para a alimentação do homem. Tá? Então vamos lá. Uma queda na palavra, no primeiro período, uma queda na adoração, no segundo período, e uma queda no governo. Tá? Uma rebelião de governo, um governo rebelde contra Deus, criando falsas seitas, como fala lá em Apocalipse, né? Babilônia, a origem de todas as prostituições e meretrizes da terra. Né? Lembrando que essa palavra prostituição e meretriz, né, em diversas passagens do Antigo Testamento e no texto de Apocalipse, elas estão sempre se referindo à questão da prostituição religiosa. Tá? Você está se vendendo para algum Deus, alguma coisa, e está traindo o seu Deus. Né? Muitas vezes a Bíblia cita como adultério, né? Vocês estão me adulterando com outros deuses e tal. Bom, estamos então agora com nações divididas, olhando para o passado e quase que ninguém buscando ao Deus Criador, quase que ninguém buscando ao Deus do dilúvio. As pessoas se afastaram do dilúvio, né? Do Deus do dilúvio, Deus Criador. Né? Então, as nações como um todo se distanciaram do Senhor e Deus então decide um novo plano. Você pode virar aqui na página 4. A gente está indo um pouco devagar nessa primeira aula para dar as estruturas, as bases, né, os fundamentos aqui do assunto e poder entender por que Israel, né? Para que Israel? Então Deus toma uma decisão. Eu vou agora falar com um indivíduo. Eu vou chamar um homem. O programa de Deus com as nações ficou suspenso, porque ele não conseguiu acesso às nações. Não havia uma nação que adorasse o Senhor. Então Deus começa a falar com um homem. E ele escolhe um homem, ele levanta um homem, ele fortalece um homem. E este homem era Abrão, que mais tarde veio a se chamar Abraão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, né? E a sua esposa Sara, que vem a se chamar Sarai, né? Então, desculpa, era Sarai, vem a se chamar Sara. Então a gente vai falar mais detalhes sobre isso mais à frente. Tá? Então veja a conversa deste homem com Abrão, como é que Deus levanta esse homem e para que Deus levanta esse homem, né? Não há comunicação de Deus com as nações, nenhuma nação busca o Senhor, todos os líderes estão corrompidos das diferentes povos e nações, e Deus vai então falar, eu vou escolher um homem e eu vou tratar com esse homem, eu vou me revelar a este homem, e com este homem vai ser formada uma família que busca a Deus. Através dessa família eu vou formar um povo que anda comigo, e através desse povo eu vou formar uma grande nação. Então essa será uma nação, não é bem uma nação escolhida de Deus, Deus escolheu um homem. E através dele ele formou uma nação. E através desta nação eu vou ministrar as outras nações. Este era o plano de Deus. Salvar um homem, restaurar a vida dele, formar uma família buscando o Senhor. Com esta família formar um povo que andasse com Deus. Com este povo que anda com Deus formar uma nação que adore ao Senhor, e através desta nação alcançar as outras nações, ser testemunho
do verdadeiro Deus para todas as nações. Então, este era o plano original de Deus com Israel. Este é o plano original de Deus com Israel. Tá? Então, vamos lá. Todo o restabelecimento, todo o plano com Deus, ele começa por um restabelecimento do nosso relacionamento com Deus. É o primeiro passo. Quando você se converte, quando você se converteu, então a primeira coisa que você fez, antes de mudar a tua vida, você teve uma restauração do teu relacionamento com Deus. Ok, mudou a minha relação com Deus. E a partir desta mudança, várias outras coisas começam a mudar. Né? Pode mudar minha família, pode mudar a minha vida pessoal, minha vida profissional, pode mudar meus relacionamentos e eu posso ser usado por Deus para influenciar outras famílias. A gente vai aos poucos clareando cada vez mais esse assunto, mas a base do plano de Deus é primeiro estabelecer um relacionamento com Deus. Então Deus tinha que estabelecer um relacionamento com Abrão. Esse era o primeiro passo. Ele precisava de um verdadeiro homem de Deus sendo gerado para poder alcançar as nações que estavam vivendo totalmente sem Deus. Então vamos lá, algumas curiosidades. Este é o início da quarta época. Tá? Passamos a primeira, a segunda, a terceira. Esta é a quarta época, em que Deus começa a falar individualmente com pessoas, né? E tentando, através da nação de Israel, influenciar todas as outras nações. Então vamos ver aqui, no meio da página 4, está escrito ali, Abraão e a formação de Israel. Primeiro detalhe, curioso, né? Uma curiosidade bíblica. Tá? Abraão era filho de Terá. Terá viveu pouco mais de 200 anos. E Abraão viveu 175 anos. Abraão viveu de 2056 a.C. até 1821 a.C. Noé viveu de 2948 a.C. até 1998 a.C. Isso quer dizer que quando Abraão nasceu e os seus cerca de 50 anos de vida, suas primeiras décadas de vida, Noé ainda estava vivo. Nesse período entre Noé e Abraão, né, devido ao pecado, né, Deus deu uma palavra também dizendo que os anos dos homens serão limitados a 120. Então isso não aconteceu de uma geração para outra, ela foi caindo. As gerações seguintes já viveram cerca de 600 anos, depois 400 anos, 300 anos, 200 e pouco, e foi caindo, até que hoje quem vive 100 anos é um abençoado, né? E na realidade pessoas conseguem chegar a 120, né? Em raros casos, quase que como mistérios e com ajuda hoje da medicina, da coisa assim, o homem consegue estender um pouco mais seus anos de vida. Mas lá atrás, o homem vivia muito mais tempo, né? Então, só uma curiosidade, que quando este homem, Abraão, nasceu, os primeiros anos de vida, suas primeiras décadas, Noé, que poderia ser ainda o governante sobre o planeta, estava vivo, vivendo a sua vida lá, provavelmente buscando a Deus, tendo alguma comunhão, já possivelmente bem fraco, né, de raciocínio, de força muscular, de expressão de vida, mas ele estava vivo. Então Deus vai e chama Abraão em Gênesis 11, a partir do verso 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Tá? Não é que Terá viveu só 70 anos, quando ele tinha 70 anos, ele já tinha gerado esses 3 filhos, tá? Abraão, a Naor e a Arã.
São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã. Tá? Então Naor casou com uma sobrinha, Arã era irmão dele. Então 3 irmãos, Arã morreu cedo, mas ele já tinha filhos, né? Já tinha gerado a Ló e tinha gerado também a Milca, né? Que foi pai de Milca e de Isca. Tá? Então Arã teve esses 3 filhos. Sarai era estéril, não tinha filhos. São alguns detalhes que a Bíblia relata sobre a geração, né, de Terá, a família de Terá, pai de Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é uma aparição de Deus para Abraão. Imagine o seguinte, a gente vai ver um pouco mais à frente que a família de Abraão adorava outros deuses. Eles não conheciam o Senhor. Na terra, pouquíssima gente tinha qualquer relacionamento com o Senhor. E esse Deus do dilúvio, Deus Criador, aparece para Abraão e começa a se revelar, dizendo: eu sou o Deus único. Sou eu, não existe outro. Eu sou o Deus verdadeiro. Não há outro Deus além de mim. Né? E faz promessas a Abraão. Então você imagine a dificuldade para Abraão crer nesse Deus. Ele tem uma revelação, um encontro assim poderoso, ele ouve Deus falando com ele percebe que é algo ultra, super sobrenatural, que é algo muito poderoso, acima de tudo que ele já tinha conhecido, imaginado e visto antes, né? Mas se coloque no lugar de Abraão. Não é fácil, não é simples você crer numa história dessa. E a Bíblia já estava dizendo em versículos anteriores o quê? Sarai era estéril. Não é que Sarai ainda não tinha tido filhos. A frase foi clara, Sarai era estéril, Sarai não podia ter filhos. Deus vai e fala para Abraão o quê? Farei de ti uma grande nação. Então, para Abraão, aquilo soa como algo assim muito extraordinário. E alguns pregadores vão lá e pregam e dizem que imediatamente que Deus falou, Abraão saiu da casa do pai, largou tudo e foi para a terra prometida. Não é isso que está na Bíblia. Isso é o que parece numa leitura rápida de Gênesis. Se você só ler Gênesis e não vai ler a Bíblia inteira, você pode sair deduzindo e pregando, ensinando isso daí. Mas, desculpa, não foi isso que aconteceu. E a gente vai ver detalhes bíblicos sobre este assunto, inclusive no Novo Testamento, que vão nos trazendo mais revelações. Veja, no final da página 4, né, veja um pouco da ordem das coisas, né? Vamos lá, Deus aparece a Abraão na cidade de Ur da Caldeia, ou Ur dos Caldeus, que fica na Mesopotâmia. Tá? É lá que Deus aparece para Abraão. Tá? Então, em Gênesis 11, 31 e 32, tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã,
que é a terra que Deus queria levar a Abraão. Só que Abraão tinha que ir sozinho, com a esposa, não com parentes, não com o pai, nem com todo o domínio da casa do pai. Não, ele tinha que ir sozinho. Foram até Harã, onde ficaram. Eles pararam a viagem, eles não foram até Canaã, eles foram até Harã, que é no meio do caminho. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Tá, então vamos lá, vamos começar a construir o cenário. Abraão recebeu uma mensagem em Ur dos Caldeus. Foi até Harã, mas foi com o pai. O destino era Canaã, mas quem é que estava liderando? Terá. Tomou Terá Abrão seu filho e foi. Tá? Esse é a operação. Tá? Quando Terá, depois de viver 205 anos, morre em Harã. Vamos para a página 5. São detalhes importantes. Ah, mas para que isso é importante? Você vai entender daqui a pouco. Isso é muito importante para a minha vida e para a tua vida, para entender como é que Deus trabalha conosco. Tá? O que Deus falou a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3, né, é uma pergunta. O que Deus falou? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Deus não falou para Terá isso, ele falou para Abrão. E o que vimos acontecer? A família toda saiu. Atos, capítulo 7, no verso 2 ao 4, nos dá um esclarecimento temporal, porque o livro de Gênesis e o Pentateuco, eles são livros muito formados em cima de uma estrutura patriarcal. Então você vai narrando a história de um membro da genealogia que será depois a de Jesus Cristo, né? Mas que passa por Abraão. Ele vai passando pela genealogia e citando de um para o seguinte, para o seguinte, para o seguinte. Então Gênesis ele prioriza Terá até o momento que Terá morre e dá prioridade à história de Abraão, que vai sendo prioridade até o momento que Abraão morre e aí se prioriza Isaque. Então, quando a gente vai para Atos, Atos não está preocupado com isso. Atos está preocupado em esclarecer cronologicamente a informação que foi passada de boca a boca pelas gerações e gerações da nação de Israel. Qual é a história real? Atos 2:4. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, porque Abraão é aquele que Deus escolhe para formar a nação de Israel. Então Deus escolheu um homem e não uma nação. E através desse homem ele formou uma nação. Deus apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Tá, então vamos lá. Deus falou com Abraão quando ele estava morando em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, antes de partir para Harã. Foi lá que Deus falou com Abraão a primeira vez. E falou, sai da tua terra, da tua parentela, O que Abraão fez? Ele saiu da terra. Saiu da casa do seu pai? Não. Saiu da sua parentela? Ainda não. Ele foi e viveu com Terá em Harã durante possivelmente uns 10 anos. E o que aconteceu aqui? Até a novela aí que está passando, né? Ela mostra a Abraão saindo de Harã, indo para Canaã, antes da morte de Terá. Mas a Bíblia diz outra coisa aqui. Ó, Deus falou com ele antes de morar em Harã. Ele diz, sai da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai,
Deus o trouxe para esta terra. Que terra? A terra onde o autor de Atos, ou a pessoa que está falando ali naquele momento, está explicando, né, um pouco da teologia e quando ele vai chegar a Jesus Cristo. Ele está narrando a história de Israel, pregando a palavra. Tá? Então, aqui o que ocorre, queridos? O que ele está dizendo? Que Abraão recebeu a palavra em Ur dos Caldeus, ele saiu dessa terra, mas não saiu da casa do pai, nem da sua parentela, na direção de Canaã, mas parou em Harã, junto com Terá. Depois que o pai morreu, ele enterrou o pai e foi para Canaã. Cumprir uma outra parte da condição de Deus para o chamado dele. Sai da tua terra, saiu. Talvez cerca de 10 anos depois, sai da casa do teu pai. Ele saiu, ele enterrou o pai. Deus não botou gás, nem acelerou. Não tem nada que diga que Deus ficou dizendo, vem, não sei o quê. Enterrou o pai em Harã. E aí ele foi depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra. Tá? Então aqui começa a ficar claro o processo. Por que isso é importante, queridos? Abraão é o nosso exemplo de fé, é um modelo de fé. Mas é preciso entender que Adão não aprendeu a crer da noite para o dia. Ele foi se entregando, entendendo o que era crer e conhecendo o Senhor e confiando cada vez mais, passo a passo. Houveram passos, houveram tropeços na vida de Abraão. Mas sempre Abraão estava crescendo. O apóstolo Paulo em Romanos, falando sobre Abraão, diz que Abraão aprendeu a crer contra a esperança, para ter a sua promessa, para receber a sua bênção. Qual era a bênção? Era o nascimento do filho, que iria gerar a poderosa nação. Ele precisava ter um filho. E a gente vai ver que ele teve outros tropeços pelo caminho, enquanto ele estava aprendendo a crer e confiar totalmente no Senhor. Veja, não se cobre, não, entenda-se num processo. Enxergue-se crescendo na fé. Eu estou aprendendo a crer. Eu preciso crer mais. Não fique se lamentando, não creio, não consigo crer. Não, vá crescendo na fé. A fé cresce, a fé se desenvolve pela palavra, pela convivência com Deus, pelo conhecimento de Deus, pelas experiências na vida. Nós vamos aprendendo cada vez mais a crer para recebermos e conquistarmos as nossas promessas. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele não saiu direto quando ouviu a palavra, porque ele é o nosso modelo de fé, ele se torna o nosso modelo de fé passo a passo. E sabe quando? É quando Deus pede para ele, quase mais de 35, talvez 40 anos depois do seu chamado, ele vai e pede para Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem amas. Estima-se que Isaque deveria estar na adolescência ali, com uns 13 anos, 14, talvez 15, não mais do que isso, né? Quando Deus pediu, e Abraão não titubeou, ele pegou o filho, caminhou 3 dias, simbolizando os dias que Jesus estaria morto, né? Antes da ressurreição. Ele ficou 3 dias como se sabendo que seu filho ia ser morto, né? Entregou ele em sacrifício para Deus. Então, naquele ato, ele se tornou o perfeito modelo de fé. Perguntam para ele os servos, o que a gente faz? Espera aqui, eu vou ao monte adorar, eu e meus filhos iremos ao monte e retornaremos. Uma palavra de fé. A Bíblia, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos ensina que Abraão
creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, porque ele tinha as promessas na vida dele através de Isaac. Então, acontecesse o que acontecesse, se ele sacrificasse, Deus era poderoso para ressuscitar e fazer acontecer tudo que ele havia prometido. Então, foi um ato total de fé. E a resposta de Deus, a gente vai tocar nesse assunto de novo lá na frente. Mas eu tô dando um flash aqui. Queridos, a nossa fé cresce. Deus está trabalhando na tua fé. Deus está desenvolvendo o seu caráter. Deus está te ensinando a crer e a confiar nele. Situação após situação. A gente vai ver aqui que ocorreram falhas na vida de Abraão. Ele teve situações de insegurança, de medo, de incredulidade, mas ele foi aprendendo a crer. E é assim que a gente vai aprendendo. Nós vamos aprendendo e crescendo na fé, passo a passo. Tá? Então vamos lá, Gênesis 12, 4, aqui no meio da página 5. Né? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então Deus falou com Abraão, ele tinha cerca de 65 anos. 10 anos depois, né, quando ele tinha aqui 75 anos, ele parte, e não parte de Ur dos Caldeus, que foi quando Deus falou com ele. Ele parte de Harã, aonde ele viveu cerca de 10 anos ainda com seu pai. Enterrou o pai, e aí ele pegou a Ló e foi. Mas vem cá, será que Ló era novinho? Ló era um marmanjo. Ló já tinha vida própria. Por que ele levou Ló com ele? Pensa o seguinte, quando Deus prometeu, Sarai já era estéril. 10 anos depois, aos 75 anos, Sarai era 10 anos mais estéril do que antes. Era mais difícil ela ter filho. E os anos foram passando. Passaram cerca de 25 anos até que nasceu Isaac. Entre a promessa e o cumprimento da promessa. Então, entenda a loucura desta situação, da idade de Sarai. Né? Ela foi ter o filho com 90 anos, Abraão com 100. Né? Então você imagina a loucura. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos fala que Abraão esperou contra a esperança. Porque a cada ano que passava, a Sarai era mais velha, ele mais velho, era mais difícil eles terem um filho. E menos ele estava, né? Mas Deus estava ensinando ele a crer. É dessa mulher que você ama, esta mulher estéril, que eu vou fazer a bênção na tua vida. Né? Ele estava dizendo, eu aprovo a família, eu estou no casamento, eu aprovo o teu casamento. É com esta mulher que você vai ser abençoado e vai abençoar as nações da terra. Então ele segue, né? Essa história, você fica imaginando quanto mais difícil foi crer lá na frente, mas a fé dele foi se fortalecendo. Ok, vamos aqui então. Por que Deus levou Ló? Por que Abraão levou Ló com ele, se era para largar a parentela? Então ele já tinha largado a terra, ele saiu da terra, era a primeira condição. Saia da casa do teu pai, era a segunda, ele acabou saindo, porque a casa do pai fechou, né? E a terceira condição era sair da sua parentela, e ele levou um sobrinho com ele. Fica imaginando na cabeça de Abraão, olha, se esse meu sobrinho for comigo, né, a minha descendência vai ser através de Ló. Afinal de contas, depois que meu irmão morreu, né, talvez ele tenha sido até meio que criado por Abraão. Pensa o seguinte, Arã morreu, tinha esse filho. Abraão e Sara, né, não tinham filhos. Quem é que vai cuidar do filho de Arã? Tudo bem, estava na casa de Terá. Terá aparentemente era um homem próspero, né? Era um homem que cresceu bastante, mas existia um laço importante entre eles. Então a bênção vai ser cumprida através de Ló.
Mas será que esse era o plano de Deus? Veja uma outra coisa. Por que Deus chamou Abraão? Ah, não, Terá era um homem de Deus, ele conhecia o Senhor. Sara, a esposa de Terá também, era uma mulher de Deus e tal, mãe de Abraão e tal. Né? A novela até pinta esse cenário. Mas o que a Bíblia diz é outra coisa. Josué 24:2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Nenhum deles conhecia o Senhor. Deus chamou Abraão de uma família idólatra, uma família que adorava outros deuses. Abraão não tinha assim nada, não. Ele chamou porque Abraão era um cara especial, um cara... Não, Deus viu graça em Abraão. E ele chamou Abraão. E Abraão creu no Senhor. E ele foi crendo cada vez mais, aprendendo a crer. Tá? Aprendendo a crer. Mas nenhuma virtude da vida dos pais gerou, né, essa escolha de Deus. Tá? Uma coisa que nós devemos entender é que Abraão era um homem como nós. Era uma pessoa como eu, como você, como cada um de nós, sujeita às mesmas fraquezas. Onde é que está isso na Bíblia? Olha o que Tiago fala no capítulo 5, versos 17 e 18. Ele está falando sobre Elias, dizendo que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orou e não choveu, e depois orou e choveu. Elias foi extraordinariamente usado por Deus. Mas a Bíblia nos diz, né, o quê? E esse Tiago aqui não era o irmão de João. Esse Tiago aqui que escreveu essa carta era um dos irmãos de Jesus, que depois se converteu e se tornou um dos líderes da igreja. Porque o Tiago, irmão de João, foi morto logo no início da perseguição, morto ao fio da espada. Né? Então ele viveu pouco, foi um grande homem de Deus, mas não foi ele que escreveu essa carta. Então esse Tiago veio e disse: olha, Elias era um homem que nem nós, sujeito às mesmas fraquezas. Queridos, aquilo que Abraão viveu com Deus, nós podemos viver. Nós podemos crescer, nós podemos aprender com os erros, podemos aprender com as fraquezas, podemos crescer ouvindo a Deus, ouvindo a palavra, crescendo no conhecimento de Deus e se tornando cada vez mais firmes, ao ponto de chegarmos, né, depois daquele tempo todo, está completamente rendido, entregando nas mãos de Deus as coisas que mais são preciosas para nossas vidas. Qual era então a diferença? A diferença é que estes homens aprenderam a crer e a confiar no Senhor. Esta é a diferença. É a diferença fundamental, né? Fundamental. Provavelmente quando Abraão teve aquele encontro com o Senhor, Abraão, assim como nós quando temos encontro com Jesus, o que a gente fala? O que a gente sente? Puxa, mas era isso que eu estava procurando a vida toda e não sabia. Era isso que o meu coração ansiava. Era isso que me faltava. E Abraão devia ter sentido isso. Ó, estou cansado desses falsos deuses aqui que não me fazem nada, não me resolvem a vida, não me enchem o coração, que eu nem entendo direito essa história desses deuses aí, né? Naquela época, em Ur dos Caldeus, adorava-se a deusa da lua, que era chamada de Nana, né? Então, provavelmente, a família dele era adoradora de Nana. Deus tinha 3 objetivos ao chamar este homem e dele fazer uma grande nação. 3 objetivos fundamentais. Por que Israel? Para que Israel? Primeiro objetivo, formar um povo que receberia a palavra. Estou na página 6, lá no início. Formar um povo que receberia a palavra de Deus e aguardasse. Até Moisés,
que veio muito tempo depois de Abraão, não existia registro bíblico, não existia Bíblia, nem mesmo o Velho Testamento. Então ele não tinha em que se pautar, né? Então, a partir de Abraão, Deus cria um povo que seria o povo que ia, vamos dizer, conservar, que ia trabalhar, que ia ser responsável em conhecer, estudar, ministrar, receber a palavra de Deus, os oráculos de Deus, tá? A revelação de Deus era oral, já vimos isso no início do curso lá, né? Moisés veio bem depois de Abraão. Segundo objetivo, ter um povo que fosse testemunha de Deus, da existência de Deus para as outras nações. Tá? Um povo formado por Deus é a prova concreta de que Deus existe. Esse é o segundo grande objetivo da criação de Israel, uma nação que fosse testemunho para as outras. Eles iam olhar para essa nação e falar, peraí, quem é o Deus dessa nação? Porque todas as nações tinham seus deuses. E Israel teria o quê? O Deus único, o Criador dos céus e da terra, o Deus do dilúvio. O Deus invisível, porque todos criam em deuses visíveis. Então esse Deus tinha outras características. Ele era o grande Criador dos céus e da terra, ele era o Deus do dilúvio, e ele é o Deus invisível, que não precisa de imagem e não pode ser reduzido a uma imagem. Terceiro objetivo, um povo do qual nasceria o Messias. Profetizado e prometido desde a queda, né, de Adão e Eva. Quando Deus fala com Adão e Eva, ele vai e fala, né, o seu descendente pisará a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará na sua cabeça. Quer dizer, a serpente morre com a cabeça esmagada, né? Ela morre pela cabeça, né? E o homem pode ser ferido, mas não morto no calcanhar, não destruído, tá? Então já é uma profecia da vinda de Jesus. E esse Senhor tinha que vir através de um povo. E esse povo é esse que Deus está criando, seria o caminho da salvação. Uma nação que fosse testemunho, uma nação que recebesse a palavra de Deus, a revelação de Deus, uma nação que ia receber o Messias, que ia salvar toda a humanidade. Então entenda uma coisa, Israel é o centro do mundo profético. Não dá para entender o Apocalipse se você não entender a relação de Deus com Israel, se você não entender essas promessas de Deus para Israel, aquilo que foi cumprido e o que não foi, aquilo que era condicional e o que não era, aquilo que ainda vai ser cumprido, porque Deus falou e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então a gente vai entender isso daqui passo a passo, né? Veja, Jeremias capítulo 31, versos 35 e 36, está escrito assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha a palavra do profeta Jeremias, ou através do profeta Jeremias, que Deus deu. Deus está dizendo o seguinte: olha, se deixarem de existir a luz do sol durante o dia, as estrelas à noite, se deixarem todas essas coisas, essas leis fixas que eu estabeleci na criação do universo e do planeta, se essas leis deixarem de existir, se elas falharem diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O que ele está dizendo? Que se Israel deixar de ser uma nação, o universo acabou. Se Israel deixar de ser uma nação diante de Deus para sempre, o universo acabou. As leis fixas acabaram, não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais nada.
Então Deus está dizendo o seguinte, uma palavra de Deus, independente das besteiras e loucuras que essa nação fez e vai fazer daqui para frente em todo esse estudo desse curso, que a gente vai avaliar. Teve coisas boas, mas teve muitos erros e tropeços, né? Israel, tudo aquilo que foi prometido por Deus na nação de Israel vai ser cumprido. Tudo aquilo que foi aliançado, porque foi plano de Deus. O que Deus planejou, o que Deus disse, vai acontecer. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bênção para quem abençoar Israel e maldição para quem amaldiçoar Israel. Tá? Isso daí é uma coisa que segue até hoje com a igreja, né? Quem abençoa a igreja é abençoado, quem amaldiçoa é amaldiçoado. Quem abençoa um filho de Deus é abençoado, quem amaldiçoa um filho de Deus é amaldiçoado. Tá? Uma das metas desse curso é colocar Israel no seu devido lugar. No cenário apocalíptico, no cenário bíblico, qual é a posição de Israel, no plano de Deus. Tá? Então vamos detalhar um pouquinho mais os 3 objetivos de Deus para a criação de Israel. Né? O primeiro objetivo, o povo de Israel quanto a receber a palavra de Deus. Romanos 3, 1 a 2, fala assim, que vantagem há então de ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Primeiro objetivo, Deus fez isso com o povo de Israel. Moisés e os profetas, todos receberam a palavra de Deus e ela foi ministrada àquela nação. Tá? Todo o Antigo Testamento. Segundo objetivo, Israel foi feita para ser testemunha das demais nações. Um detalhe, quando a gente fala da igreja, veja, os 12 apóstolos de Jesus e o apóstolo Paulo eram todos judeus. O início da formação da igreja foi plenamente feito através de judeus. Depois foram judeus que pregaram o evangelho para que gentios se convertessem e fossem enxertados, né, como diz a palavra, né, dentro do ministério e das promessas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. Né? Isso está no Novo Testamento explicando com clareza essas coisas. Então, o segundo objetivo, para ser testemunho às demais nações. Vamos ler aqui, Isaías 43, de 9 a 15. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas. Ele está falando para Israel. Chama as outras nações. Fala para elas dizerem o que vai acontecer e dizerem o que elas tinham dito que ia acontecer para ver se aconteceram. Fala isso daí para vocês dizerem que é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são as testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu,
quem poderá desfazer, ou em outra tradução, como tem música que se canta muito hoje, agindo eu, quem impedirá, né? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia e farei todos os babilônios descerem, página 7, como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Então Deus criou a nação de Israel. É diferente de escolher. Deus não escolheu uma nação, ele escolheu um homem, formou este homem na fé e no relacionamento, criou um relacionamento com ele, e através dele ele criou uma família, através de uma família um povo, através do povo uma nação, que foi criada pelo Senhor, o Criador de Israel. Isaías 44, de 6 a 8. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu, que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto, não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Então, outra palavra dizendo mais ou menos a mesma coisa. Olha, eu sou o único Deus verdadeiro e meu propósito com Israel é que vocês são as minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. Eu criei vocês para serem testemunha às nações. Deus está falando de um relacionamento com uma nação, né? Veja, mesmo na infidelidade, Deus trabalha com essa nação. Israel continua sendo testemunha. Veja que coisa impressionante. Todos os povos que migram para lá e para cá, eles vão para um povo e assumem as características daquele povo. Daqui a pouco eles estão falando a língua daquele povo, né? Eles se misturam na cultura daquele povo, se tornam igual àquele povo, e aquele povo original some. Ele se mistura, se mescla, ele carrega algumas características, mas ele não tem mais a sua força original. Queridos, desde 70 a.C., Israel foi espalhada entre as nações, após rejeitar o Messias, que deveria ser a restauração da nação. Após rejeitar o Messias, Israel é espalhado entre as nações. E de 70 a.C. até 1949, este povo que foi ali quase que destruído em Roma, este povo voltou a ser uma nação em 1949 e não perdeu a sua história, não perdeu as suas características, não perdeu o seu chamado, não perdeu a sua existência. Tudo que Deus profetizou que ele ia reunir e chamar esse povo de nações distantes, espalhados entre as nações, ele ia reunir de novo num lugar. Em 1949, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é criado de novo o Estado de Israel, com um espaço ali, um pequeno espaço daquele espaço enorme que Deus prometeu e disse que ia dar para eles. E essa nação está crescendo lá dentro. A gente vai falar um pouco sobre o Estado de Israel, como é que eles estão hoje e tal, mas em outra aula, não hoje. Tá? Então, esse povo, milagrosamente, não perdeu a sua origem, as suas características, mesmo estando 2 milênios sem terra, sem existência
num local só, como uma nação, como um povo. Ele não perdeu a sua força, a sua existência, a sua origem e a sua história. Extraordinariamente, ele ressuscita num lugar onde Deus falou: aqui será a sua terra. Esta terra, Abraão, eu darei a ti e a sua descendência. Terceiro objetivo: Israel ser a nação que Deus encarnaria na terra. A nação onde Deus projetaria o seu Messias, onde ele mesmo se faria carne. Romanos 9, 4, 5. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Bendito para sempre. Amém. 3 propósitos: a nação ser testemunho, a nação ser a fonte de recebimento e de ministração da palavra, dos oráculos de Deus, né? E, através dessa nação, a geração do Messias, aquele que viria e veio para resgatar e redimir a humanidade para uma nova condição. Tá? Então vamos lá, nesse quadrinho final da página 7. Foi tudo dado aos judeus. Será que Deus não gostou mais deles? Tem gente que pensa assim: não, por isso não. Nos 3 primeiros períodos, as nações rejeitaram a Deus. Então Deus fez uma nação para que ele pudesse fazer carne e resgatar o homem e abençoar as demais nações. Esta nação foi feita para isso. Não porque Deus gostasse mais de Israel. A nação foi formada para esses propósitos. Receber sua palavra, ser testemunho e para que deles nascesse o Messias em carne. João 4:22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Jesus falando sobre adoração e respondendo perguntas: aonde é o lugar de se adorar? Né? Em Samaria se diz que o local é esse monte aqui, mas judeus dizem que o local é outro. Né? E Jesus vai: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Se você olhar a genealogia, está lá: filho de Davi, filho de Abraão. Tá? Jesus veio desta nação, gerada em Abraão. Davi é descendente de Abraão. Jesus é descendente de Davi. Toda a linhagem se faz de Abraão em diante, né? No que diz respeito à nação de Israel. Povo predileto? Não, é um povo preparado para isso. É uma nação preparada. Deus ama todas as nações. Quando a gente estudar mais para frente, ou para quem já estudou lá o livro de Apocalipse, a gente vai ver que Deus trabalha com 3 grupos de pessoas: Israel, a igreja e as nações. Várias vezes são repetidos. Eles vão aparecer na Nova Jerusalém. Deus cita os 3 de novo. A palavra cita Israel, a igreja e as nações em novos céus e nova terra. Na Nova Jerusalém. Então, há um trabalho de Deus com a igreja, há um trabalho de Deus com a nação de Israel e há um trabalho de Deus com as nações. E tudo aquilo que Deus planejou através de Israel, ele vai realizar. Israel ainda será, em algum momento, a fonte de ensinamento, de luz e de graça para as nações, como foi profetizado lá atrás. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Né? Israel, o Jerusalém, será luz para todas as nações. É uma profecia, uma palavra de Deus que ainda vai se cumprir plenamente. Isso vai acontecer no período do milênio.
Bom, a gente começou um pouco mais tarde, eu vou parar por aqui, a gente está encerrando o primeiro capítulo, tá? E o segundo capítulo e o terceiro a gente vai avançar aí na segunda aula, tá? Então eu vou encerrar a gravação aqui, temos aí 1h20 de curso, mais uns 10, 15 minutos que tivemos no início, são 8h37, para que a gente possa ter um tempo de perguntas e respostas. Uma boa noite aí para você que vai assistir pelo YouTube.